Polícia em ação. E está entrando no ar o nosso quadro Polícia em Ação. As ações da polícia em benefício da população. Polícia em ação. E começamos o Polícia em Ação desta semana falando de um grave acidente com um ônibus que deixou várias pessoas, diversas pessoas feridas e inclusive mortos. Isso em uma rodovia do Agreste do Pernambuco. Inclusive, o veículo transportava mais de 30 pessoas. Vamos à reportagem da TV Pref de Caruaru. Uma viagem que deveria terminar em casa acabou em tragédia na estrada. No trecho de serra da BR-423, entre Saloá e Paranatama, no Agreste de Pernambuco, um ônibus de turismo tombou no quilômetro 126 da rodovia e deixou pelo menos 17 mortos e 17 feridos neste fim de semana. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus havia saído originalmente do município de Brumado, no interior da Bahia, e percorreu cerca de 1.140 quilômetros até um centro de compras em Santa Cruz do Capibaribe. No trajeto de volta, o motorista perdeu o controle do veículo, invadiu a contramão e colidiu em um barranco de areia às margens da rodovia. O carro, os freios tudo bom, o carro bom. Aí, de um lado que eu comecei a descer a descida, o carro perdeu o freio. Eu não sei se estourou uma mangueira, o que foi. Fico muito triste, cara. Nunca passei por isso e é muita tristeza. Eu vou abandonar o serviço. Com a gravidade do ocorrido, equipes da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e SAMU foram acionadas. Entre os 40 passageiros do veículo, havia residentes da Bahia e de Minas Gerais. 15 pessoas, sendo 11 mulheres e 4 homens, morreram no local e 19 foram socorridos para hospitais da região, mas 2 deles não resistiram aos ferimentos. Das 17 mortes confirmadas, 10 corpos já foram identificados. Com a distância entre as localidades, parentes e familiares pediram ajuda aos amigos para localizar as vítimas. Na verdade, a gente soube hoje pela manhã, né? Aí a gente foi atrás de informações. Aí a gente está tentando localizar ainda as pessoas. O motorista passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo. A Polícia Civil de Pernambuco investiga as causas e ainda não confirmou oficialmente o que provocou a tragédia. Polícia em ação. E vamos agora ao segundo caso do Polícia em Ação. Inclusive, é um fato bastante interessante, porque vai nos mostrar na matéria que mais de 80 condenados por crime contra mulheres foram presos em uma operação nacional da Polícia Rodoviária Federal. Sim, Polícia Rodoviária Federal. A ação, chamada de Alerta Lilás, usou a tecnologia e inteligência para localizar foragidos em rodovias de todo o país. Vamos observar esta informação do combate da polícia ao crime. Essa é a primeira vez que uma operação baseada em inteligência busca foragidos por crimes contra mulheres. Ao todo, foram presas 83 pessoas entre os dias 3 e 10 de outubro. As detenções aconteceram em 26 unidades da federação, com destaque para Rondônia e Mato Grosso. A falta de pagamento de pensão alimentícia foi responsável pelo maior número de prisões. Algumas pessoas estavam foragidas desde 2009. Cruzando dados de propriedade de veículos com informações de outros órgãos, as ações ocorreram em diversas rodovias do país. As mais expressivas foram as BR-101, 364, 070, 163 e a 230, que concentraram quase metade das detenções. A gente consegue identificar por meio do monitoramento de fluxo de veículos que esse indivíduo provavelmente esteja circulando em alguma rodovia federal e desse modo a inteligência sugere a abordagem para o efetivo operacional, que faz a abordagem como de costume, faz a análise documental do veículo e, de fato, comprovando que esse indivíduo está com mandado de prisão em aberto, aí sim é feito o encaminhamento para a Polícia Judiciária. Eu gosto de falar que esse modelo, inclusive, afasta a discriminação, porque em vez de você realizar uma abordagem policial com base na fisionomia, né,
na aparência das pessoas, você já faz uma abordagem mais qualificada por meio de levantamento de dados. Polícia em ação. E vamos agora ao terceiro caso do Polícia em Ação. Falando da questão das intoxicações com metanol, a Polícia de São Paulo fez uma nova operação contra bebidas adulteradas aqui no estado. Inclusive, a medida faz parte da força-tarefa de combater-se caso de intoxicação por metanol. Vamos observar. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 20 locais, em 8 cidades aqui do estado de São Paulo, incluindo a capital, litoral e interior. E esses endereços, os alvos de hoje, foram obtidos a partir de uma prisão em flagrante que a polícia fez, essa força-tarefa, no dia 3 de outubro. Um grande falsificador de bebidas que foi preso aqui na zona norte da cidade de São Paulo. Lá foram encontrados rótulos, inclusive selos da Receita Federal, milhares de itens de falsificação. Os endereços de hoje estavam ligados a esse grande falsificador, compravam deles. Foram 6 prisões em flagrante, uma delas em São José dos Campos. Para a gente ter uma ideia, essa pessoa, este homem preso lá em São José dos Campos, comprava deste grande falsificador garrafas, grandes marcas de uísque vendidas a 3 mil, 4 mil reais. Ele pagava 10% por cada vasilhame, 300 reais em média, por exemplo. Recebia essas garrafas, segundo ele, clientes muito exigentes, as garrafas tinham de estar em perfeito estado, e aí ele envasilhava manualmente com funil, colocava dentro dessas garrafas bebida, uísque falsificado. Além dessas prisões que foram feitas, a polícia, as investigações apontam que não se trata de uma organização criminosa, de uma grande organização criminosa, mas de pessoas que se associaram para falsificar bebidas. Além disso, outros 6 estados do país também estariam comprando essas bebidas falsificadas. Eles conseguiram, essa força-tarefa, identificar na hora que essas bebidas estavam falsificadas por meio de um teste, mas a contaminação por metanol, essa análise só é feita pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil aqui de São Paulo. Então, só depois dessas análises que a gente vai saber de fato se essas bebidas estavam contaminadas ou não com metanol. Polícia em ação. Vamos agora ao quarto assunto do Polícia em Ação, falando da questão de violência sexual. Uma pesquisa nacional revela números alarmantes sobre violência sexual aqui dentro do Brasil. Sabemos disso, que vemos vários fatos todos os dias, né? Mais da metade da população conhece uma mulher vítima de estupro e entre as meninas violentadas, a maioria nunca contou a ninguém o crime. O levantamento mostra também o desconhecimento sobre os direitos das vítimas e a falta de políticas públicas efetivas para a proteção dessas mulheres. Vamos observar. O medo de ser estuprada assombra grande parte das brasileiras e não é à toa. 6 em cada 10 pessoas conhecem uma mulher que sofreu violência sexual. E quase 60% já ouviram falar de uma vítima com menos de 13 anos. Boa parte dos brasileiros conhece alguma história de alguma menina ou mulher que foi estuprada. Então isso é muito grave e aponta para a necessidade da gente tirar, né, esse tema da invisibilidade, enfrentar o tabu, o estigma que tem em torno desse tema, para poder enfrentar essa tragédia que está, né, em milhares de lares, afetando milhões de pessoas. Entre as entrevistadas, 15% das mulheres declararam ter sido estupradas, o que representa quase 13 milhões. Outro dado alarmante é que 6 em cada 10 meninas violentadas não contaram para ninguém. Muitas vezes a vítima não tem nem noção, não tem nem a consciência de que está sofrendo uma violência. Isso passa também pela vergonha, passa pelo medo, né? Muitas vezes essas vítimas sofrem ameaças dos agressores, né? E também existe todo um estigma em cima da vítima que faz com que elas tenham medo de que não acreditem na palavra dela. Os brasileiros, porém, reconhecem a vulnerabilidade das vítimas com menos de 13 anos e que elas não estão preparadas para serem mães.
e 70% das mulheres gostariam de ter a opção de interromper legalmente a gravidez em caso de estupro. O levantamento apontou ainda que falta conhecimento sobre a violência sexual e os direitos das vítimas. A legislação é muito omissa com as mulheres e as meninas que sofrem esse crime e não procuram denunciar. Ela deve procurar o conselho tutelar, os centros de atendimentos. Só que assim, quando a gente fala disso na capital, a gente tem uma leitura bem clara do que acontece. Quando a gente já vai para o interior, sobretudo norte, nordeste, as coisas ficam mais difíceis ainda. É você imaginar que uma menina de 13, de 11, 12 anos, ela está vivendo uma situação e às vezes ela é utilizada até como esposa de um cara bem mais velho. Então a própria ausência de informação faz com que esse crime se perpetue pelo tempo. Polícia em ação. E vamos à notícia seguinte do Polícia em Ação, falando da questão da tecnologia, que está ajudando a desvendar crimes com maior precisão lá no Ceará. O equipamento, que é o único na América Latina, está acelerando as investigações. A reportagem é da TV Ceará, que inclusive ela mostra como os avanços unem ciência e inovação para garantir justiça e mais segurança à população. Vamos observar. No laboratório de balística, cada marca em um projétil pode contar a história de um crime. É ali que o Quantum, o microscópio virtual único na América Latina, faz a diferença. Ele amplia as imagens em alta definição e compara os disparos em um nível de detalhe impressionante, levando em consideração dados matemáticos. O resultado é mais agilidade e provas técnicas ainda mais seguras. Tem duas equipes do raio. Chegam lá, tem um confronto policial que necessariamente a justiça quer saber quem alvejou aquele alvo, certo? Então, todas as armas ficam presas aqui para fazer a comparação. Então, são 8 armas, 2 guarnições sem armas, porque o batalhão não consegue repor essas armas. Então, antigamente a gente precisava de um mês. Imagina, 2 equipes do raio, um mês sem arma. Hoje em dia a gente consegue devolver essas armas no mesmo dia. Fora do laboratório, o cenário lembra uma cena de cinema. Os peritos usam o Forenscope 8K e o CSI portátil para capturar digitais invisíveis e outros vestígios no próprio local do crime. As imagens são nítidas e dispensam reagentes ou iluminação extra. Onde antes a coleta demorava mais de 1 hora, agora o resultado sai em minutos. No núcleo de perícia audiovisual, o trabalho é outro tipo de investigação. Nós trabalhamos com a verificação de edição em imagens adulteradas, a verificação de edição em áudio também, o cálculo de velocidade de veículos ou qualquer outra medição que tenha imagens suspeitas que tenham crime. Nós também fazemos a comparação de imagens, caso tenha algum suspeito, se não sabe a identidade exata, nós buscamos no banco de dados da Perforce para identificar essa pessoa. Nos laboratórios de perícia documentoscópica e contábil, o foco está no papel e na tinta. O vídeo comparador espectral, esse equipamento aqui, revela fraudes, rasuras e falsificações que o olho humano não vê. Nos dá os elementos de segurança que a gente já tem, vamos dizer assim, a capacidade técnica de detectar, e com ele é ampliado e nos mostra se é um documento verdadeiro ou falso. Polícia em ação. Vamos agora falar também de uma operação da Polícia Federal que cumpriu mandatos de prisão em 4 estados. Entre os mandatos ali estão os suspeitos de lavagem de dinheiro, do tráfico e também de drogas. Parte da movimentação foi feita através de empresas de site de apostas, as chamadas bets. Na operação, foi preso um influenciador com mais de 5 milhões de seguidores. Vamos observar. A Operação Narcobet buscou desarticular um esquema de lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico internacional de drogas. Nós analisamos o material de um contador que fora alvo e conseguimos identificar um sistema, um esquema bastante intrincado de lavagem de dinheiro, envolvendo recebimento e remessa de valores para o exterior em montante considerável, envolvendo corretoras de criptomoedas e algumas empresas envolvidas com apostas online, as conhecidas bets. Algumas bets são sim regularizadas e nós temos a informação de que parte
do valor necessário para conseguir a licença dessas bets tem origem ilícita. Nessa manhã foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas e em Santa Catarina, e foram cumpridas também 11 ordens de prisão. Uma delas foi do influencer Bruno Alexander Souza Silva, conhecido como Buzeira. Com aproximadamente 15 milhões de seguidores em redes sociais, ele é muito conhecido por rifas de artigos de luxo e pela ostentação. Outro detido foi o empresário Rodrigo Morgado, dono de um escritório de contabilidade em Santos. Carros de luxo, dinheiro e até mesmo armas estão entre os bens apreendidos pela operação e integram os aproximadamente 630 milhões de reais bloqueados por medidas judiciais. Polícia em ação. Vamos agora ao último fato do Polícia em Ação, mas preste atenção nesse fato. Em São Paulo, um homem desenvolveu câncer após ser submetido a um transplante de fígado. A família, inclusive, pretende entrar na justiça contra o SUS, o Sistema Único de Saúde, alegando a falha no procedimento que poderia detectar a doença do órgão recebido. O Ministério da Saúde, por outro lado, afirmou que segue rigorosamente padrões internacionais de exames e que, em alguns casos, é impossível detectar células que, inclusive, estão ali contaminadas. Vamos observar mais detalhes neste último caso do Polícia em Ação. Um caso raríssimo. Após esperar 13 anos pelo sonhado transplante de fígado, seu Geraldo enfrenta agora a luta contra um câncer. Segundo a esposa, uma biópsia confirmou a presença de um tipo maligno de tumor no órgão transplantado. Um exame genético indicou que as células cancerígenas não eram dele, mas do doador. Ele ficou tão assim devastado, mas ele teve o coração do meu marido. Ele falou, e os outros pacientes? Doutor, e os demais pacientes que receberam os órgãos? Porque os órgãos dela não é doado um único órgão, são vários órgãos doados de uma pessoa falecida, de um doador. Como eles estão? Eu estou preocupado agora, porque, meu Deus, eu contraí um câncer, eu fui contaminado com câncer, e as outras vidas? Eles estão sendo monitorados. Desesperada e sem muitas informações sobre o que realmente aconteceu, a família decidiu que vai entrar na justiça. Geraldo Vaz foi diagnosticado com hepatite C em 2010 e desenvolveu uma cirrose. Em julho de 2023, ele foi submetido a um transplante de fígado no SUS. Mas 8 meses depois, apareceram os primeiros nódulos. Ele então passou por uma nova cirurgia, recebeu um novo fígado. Mas o câncer já estava avançado demais. Ele teve metástase no pulmão. Hoje, Geraldo Vaz é um paciente que recebe cuidados paliativos. A doença já não tem mais cura. De acordo com o Manual dos Transplantes do Ministério da Saúde, todos os doadores passam por uma triagem clínica. Os testes incluem exames sorológicos e laboratoriais, além da inspeção dos órgãos e entrevista com familiares. Caso haja qualquer suspeita de tumor, o órgão deve ser descartado imediatamente. O próprio manual também reconhece que nenhum protocolo elimina totalmente o risco. Células malignas em estágio microscópico podem não ser detectadas nos exames disponíveis atualmente. O que ocorreu é um fato absolutamente atípico e raro. O indivíduo recebeu provavelmente já um órgão com início de um processo tumoral, decorrência da medicação para baixar a imunidade, para evitar a rejeição, provavelmente esse tumor se desenvolveu. O Sistema Nacional de Transplantes vem registrando resultados históricos. No primeiro semestre de 2025, foram 3.200 de rim, 14.900 transplantes de órgãos, tecidos e células e 8.500 transplantes de córneas. Polícia em Ação. E com esse último fato, o Polícia em Ação desta semana vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Até lá. Polícia em Ação.